Evoluindo um pouco nisso, o mundo nuvem a gente sabe que é algo que todo mundo está indo, né, para o cloud. Eu entendo que vocês pegam os logs também das máquinas que estão em nuvem, mas o back-end da nuvem é algo que preocupa muito as empresas, né? O que está acontecendo por trás, né? Nos administradores, orquestradores, enfim, tudo aquilo que está por trás da gestão do ambiente em nuvem. Você pega um AWS, um Azure e tudo isso. A Dark3 também endereça esse tipo de coisa, tipo, alguém tentou fazer um acesso como administrador, ou criou lá um bucket no S3, ou subiu uma máquina nova, enfim. A Dark3 também coloca tudo isso dentro desse... Com certeza absoluta. Todos esses ambientes, eu acabei não comentando muito bem, obrigado por lembrar, mas a AWS, Azure, Kubernetes, tudo isso, Docker, tudo a gente consegue ter visibilidade de tudo. E é exatamente isso que você falou. Quanto às SaaS, inclusive, o Davi já até trabalhou recentemente com alguns clientes, e um deles foi interessante, foi uma farmacêutica. Eles queriam saber sobre vazamento de dados. E aí, assim, essas conexões que a gente tem com, né, essas abrangências de SaaS, essas contas SaaS, etc., a gente conseguia ver exatamente isso. Tudo o que o usuário fez. Então ele foi lá, moveu o arquivo, renomeou, botou um outro nomezinho para poder meio que bypassar, para ninguém saber o que era uma fórmula lá, né, de um produto químico lá que está em pesquisa. Então, assim, é como se você soubesse que está vazando um projeto da cura da AIDS. E daqui a 15 anos ele vai entrar para o mercado, mas alguém foi lá e levou aquele documento. Então, assim, a gente conseguiu ver, cara, cada detalhezinho do que o usuário fez, assim, mas é muito específico, né? Foi, tipo, cada detalhezinho mesmo, renomeou, fez assim, moveu aqui, esperou um tempo, depois mandou para cá e tal. E aparece tudo disso. E aí passa também muitas coisas em relação a isso aí, coisas que são muito comuns que a gente sabe, né? Às vezes tem um caso lá, vazou uma senha no GitHub, aí vai ver o admin o admin da AWS, fala, cara, ferrou. Bom, tá aí o caso recente do Uber, não sei se eu posso citar, mas... Pode. Exatamente. Se for público, pode citar. O caso do Uber foi exatamente isso. E aí, é um pouco até a relação da confiança aí, né? Fugindo um pouco do assunto, relação da confiança com os parceiros, né? Você não tem gerência sobre a rede, mas você tem uma relação de confiança. Se o seu parceiro for comprometido, existe um canal direto para o seu negócio. Exatamente o caso do Uber para a AWS. Né? Foi comprometida, o cara dominou tudo lá e entrou para dentro da rede da Uber. E aí fez o estrago que fez. Agora, em relação às soluções, né, a gente vê tudo isso. Dentro de Kubernetes, por exemplo, que é um orquestrador, a gente sabe, a gente consegue enxergar coisas muito específicas, igual você falou. Né? Se mudou a senha do administrador, se entrou um administrador novo, ou se foi criada uma conta nova, ou se tem um dado subindo para o S3. Se ele começou a fazer um download em massa que não é esperado por ele. O Dark3 é capaz de responder a isso. Né? Bloquear o usuário, fazer logout do usuário, impedir que isso aconteça realmente. Exatamente isso aí. Então a gente tem uma granularidade muito grande assim, em relação a ver todos esses ambientes, como você falou do back-end, né, que não é muito comum ver um ambiente de dev, e na verdade é super importante, né? Muitas empresas não preferem ver isso de uma outra forma, mas a gente consegue ver coisas muito granulares mesmo, assim, e atender cada pontinho. O cara fez uma movimentação lá, criou uma conta nova, bom, faz o logout dele, desabilita o usuário, ou então faz isso, remove o acesso ao S3, não sei. Tem 1000 coisas que você pode fazer. Mas só muito rápido. Eu sempre gosto de falar, porque essa parte de ser autônomo, né, tomar a resposta automática, foge, porque a gente é muito das antigas, assim, de ver aquela coisa, fazer manual, correr atrás. Né? Hoje você fala, mas já fez? Eu falei, meu Deus, te amo. E um ponto importantíssimo, console única. Né? A gente está falando aqui e-mail, on-premise, usuário remoto, cloud, SaaS... rede OT, você tem tudo isso dentro de uma única visão, né? De novo, facilitando o time de segurança, né? Encurtando o tempo que ele tem para tomar ação no caso de uma resposta ao incidente, né? O Dark3 tem a resposta autônoma, que ajuda muito nisso, mas às vezes por decisão da empresa, em determinado segmento, a resposta autônoma ainda não está configurada, ainda está no plano de migração para a resposta autônoma. Você já tem toda essa visibilidade, toda essa investigação com o Dark3 dentro de uma única console, de uma única tela. O usuário não precisa ficar alternando entre soluções e você consegue ter a visão como um todo do que está acontecendo. Ótimo. Legal. A gente já falou sobre o CIEM, né, que também é uma ferramenta que ajuda isso. Tem uma outra ferramenta também que as empresas vêm adotando, vêm olhando com cuidado, né, que é o SOAR. Sim. Como que se encaixa o SOAR
no conceito de inteligência artificial da Darktrace? Eu preciso ter um SOAR também, ou isso está dentro do contexto da Darktrace? Está dentro do Darktrace, né? Que é o nosso módulo de resposta autônoma. Tá? E diferente do SOAR, que você precisa criar playbooks de resposta. Perfeito. Né? Criar todo lá a automação, isso, né? Isso. De novo, para você criar um playbook efetivo, você precisa conhecer a ameaça. Né? Você precisa saber o que esperar dela quando ela estiver no seu ambiente. Né? Então, é análise de dados passados, análise de informações que já aconteceram e você se previne daquilo dentro do seu ambiente. Os famosos IOCs, né? Os famosos IOCs, por exemplo. Né? Se vem um Zero Day, por exemplo, algo novo, né? um comportamento novo que um ransomware tem dentro do ambiente, né? Geralmente o SOA ele não vai ser efetivo nesse tipo de resposta. Tá? O Darktrace, com a resposta autônoma, baseada em inteligência artificial, ele consegue ser muito mais assertivo, muito mais preciso e cirúrgico até, né? Que a gente chama de parar realmente só a ameaça. Né? Não parar de indisponibilizar o seu ambiente como um todo para conter uma ameaça. E sim parar a ameaça e permitir que o seu ambiente continue trabalhando 100%, né? Que a empresa não pare e a gente consiga estancar somente o problema que está acontecendo.